Quando o tempo muda, aí que a gente tem que ter o cuidado redobrado com a saúde. Uma imunidade mais baixa já é motivo para aquela garganta arranhando, nariz entupido e por aí vai, né? Mas uma outra preocupação é com as doenças cardiovasculares. Quem conversa agora com a gente por Skype sobre esse assunto é o Dr. Elcio Pires Júnior. Boa tarde para o senhor, doutor. Seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. De fato, nesse período de inverno, aumentam as chances de doenças cardiovasculares? Por que isso acontece, doutor? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar falando com vocês. Realmente, no inverno, nós temos um aumento de até 30% nas doenças cardiovasculares devido ao frio. O frio que ele acaba gerando no nosso organismo. Ele acaba fazendo uma vasoconstrição. O que é isso? Os vasos, os vasos arteriais de todo o corpo, por conta da temperatura, ele acaba sofrendo um espasmo natural. Ele acaba diminuindo de tamanho para se proteger do frio e manter a nossa temperatura a 36 graus e meio, manter a nossa temperatura igual. E por conta dessa vasoconstrição, a gente acaba tendo um aumento das doenças cardiovasculares, principalmente dos infartos. 30% dos infartos são mais recorrentes, nós temos um aumento dos infartos no período de frio. Doutor, os doentes crônicos, pessoas que têm hipertensão ou pressão baixa, também os diabéticos, eles estão mais propensos a desenvolver algum tipo de doença cardiovascular devido à chegada do inverno, às baixas temperaturas? Na verdade, eles não têm um maior risco do desenvolvimento das doenças. Na verdade, eles já têm essas doenças que estão com eles já, a hipertensão, a diabetes. Eles já têm algum tipo de alteração nas artérias, no caso, por exemplo, do infarto, ele já tem uma lesão e por conta do inverno, por conta de a gente ter essa vasoconstrição, a diminuição desse calibre da artéria que já tem uma lesão, você acaba gerando aí, no caso, por exemplo, do que nós conversamos do infarto. Então, assim, os pacientes que têm hipertensão, diabetes, eles têm que tomar muito mais cuidado do que eles já tomam normalmente. O ideal é que tome sempre muito cuidado. Mas no inverno a preocupação aumenta. Tem que se manter também a rotina de sempre procurar o médico, atualizar os exames, né, doutor? A gente fala muito sobre essa questão do isolamento social e suas consequências. Vou pontuar aqui para o senhor. Ansiedade, depressão e estresse, que a gente tem visto muito, por exemplo, né? Esses sentimentos podem influenciar também para desenvolver essas doenças cardiovasculares? Com certeza. O que acontece? Quando nós estamos mais estressados, nós estamos mais angustiados, existe liberação de substâncias que aumentam a nossa frequência cardíaca, que fazem o mesmo papel do frio, ou seja, fazem também vasoconstrição dessas artérias, e a gente acaba tendo também um aumento dessas doenças cardíacas. Então, nós estamos muito preocupados aí, realmente temos que estar com o coronavírus, com o Covid-19, porém, as doenças do coração, elas não pararam de aparecer, não é por causa do isolamento que a gente não tem os índices de infarto acontecendo, os de AVC. Então, a gente tem que se preocupar muito. E essas pessoas, sempre que possível, tiver a condição de sentir alguma coisa, alguma dor no peito, alguma alteração, tem que, às vezes, ir realmente para o pronto-socorro. O pessoal tem medo por conta do isolamento, é um medo que a gente tem também como profissional de saúde, às vezes, de indicar para um paciente desse ir até um atendimento médico, mas as doenças do coração, elas não entram em quarentena junto conosco, elas estão aí, infelizmente. Então, às vezes, a gente tem que procurar, sim, tem que ficar bem atentos. Doutor, a gente ouve muito falar de doenças cardiovasculares, principalmente em relação aos idosos. Mas tem alguma idade de alerta que tem que começar a fazer um acompanhamento, um check-up para acompanhar mesmo a saúde de um modo geral e também as doenças cardiovasculares? Nós sempre colocamos a idade de 40 anos como sendo o divisor de águas aí entre uma pessoa que já está começando a ficar já com o seu sistema um pouquinho mais envelhecido. Porém, nós temos visto que há aumento dos infartos e o aumento das doenças cardiovasculares em pacientes mais jovens, principalmente por conta dos nossos hábitos de vida nos últimos 20, 15 anos.
nós temos visto um aumento muito grande de pacientes que têm dislipidemia, ou seja, pacientes que têm problema com colesterol, com triglicérides, com gorduras, aumento do sedentarismo. Então, isso tem propiciado e até diminuído, infelizmente, essa idade. Então, o paciente, por volta dos seus 35, 40 anos, ele tem que fazer um check-up anual. É muito importante que isso seja feito. E a gente fala aqui também de prevenção, né, doutor? Para evitar que a pessoa possa desenvolver essas doenças cardiovasculares. O senhor citou alguns hábitos aí que não devem ser seguidos, mas pelo contrário, quais são os hábitos saudáveis para todo mundo, de uma forma geral, né? O senhor falou, não só as pessoas acima de 40 anos, mais novas também estão desenvolvendo essas doenças, esse ritmo da nossa vida meio louco, né, que a gente está tendo hoje em dia, agora com essa pandemia, isolados dentro de casa, o que a gente deve fazer para prevenir essas doenças, doutor? São conselhos e dicas muito básicas, isso, e que todos, nós já temos até isso meio já arraigado dentro da nossa cabeça. O problema é que a gente não coloca isso muito em uso, a gente acaba deixando isso para lá. Mas uma alimentação com menos gordura, com menos enlatados e industrializados, né? Evitar muitos açúcares e abuso de carboidrato. A gente sempre esquece um pouco do carboidrato, mas ele é o grande vilão, na verdade, da nossa alimentação. Então, muitas massas, muito arroz, tentar restringir um pouco esse tipo de alimento. Então, focar um pouco mais em proteína, principalmente em proteína mais, carne mais branca também é um pouco melhor, tem menos gordura, e focar bastante em frutas, legumes, verduras. É muito importante isso para a nossa alimentação e para a nossa proteção. Outra coisa, atividade física. Mesmo que ela seja uma caminhada breve, eu não estou podendo sair por causa do Covid-19, faça uma caminhada dentro de casa, se exercite, se alongue. Hoje a gente tem muitos disponibilidade na internet de realização de aulas aí gratuitas que o pessoal pode fazer dentro das suas capacidades. Então isso é muito importante, sair do sedentarismo e uma alimentação um pouco melhor. Doutor, agora só para a gente poder encerrar, como que nós podemos observar e identificar alguma alteração e que pode ser uma doença cardiovascular? O nosso corpo, ele fala, ele se comunica. Como compreender esse recado? Uma ótima pergunta. O pessoal sempre fica com muita dúvida sobre isso. Quando que eu falei, às vezes a gente precisa ir para um atendimento médico. Quando é que a gente vai precisar e quais são os sinais de alerta? Principalmente, dor no peito. Então, para doença cardiovascular, para infarto, é uma dor no peito. Ela vai mais ou menos, normalmente ela está mais localizada do lado esquerdo, mas pode doer todo o tórax. Normalmente ela pode se irradiar para a mandíbula e para o braço esquerdo. E é uma dor que ela não melhora com nada que você faz. Tá? E normalmente ela tem, às vezes, a associação com alguma atividade física que você faça. Ela pode ter ou não. Se ela tiver a associação com essa atividade, você vai parar de fazer essa atividade e vai observar se isso vai melhorar. Mas, se essa dor persistir, realmente a tendência é que você tenha que procurar um serviço de atendimento médico. Se for possível, aferir a pressão arterial para ver se ela não está muito alta. Outras sensações que podem aparecer a cefaleia, a dor de cabeça também pode ser um sinal, principalmente associado com uma pressão um pouco mais alta. Mas o principal sinal é a dor no peito. Doutor, muito obrigada por sua entrevista, esclarecendo várias situações de doenças cardiovasculares. A gente acha que é um assunto distante, ninguém quer ter uma doença dessa, mas são dicas importantíssimas para a gente também se prevenir dessas doenças. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento para a gente. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde a vocês e estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Muito obrigada.